Bom dia, começa agora mais um ESPM no ar. Hoje temos uma edição especial sobre o valor do voto na cidade de São Paulo. Eu sou Paulo Kirchner. E eu sou Natália Duez. No programa de hoje, algumas semanas das eleições municipais, vamos entender qual é a importância do voto de cada cidadão em São Paulo. Qual a função de um prefeito? E você sabe para que serve um vereador? Como funciona o voto no Legislativo? E a participação vai além do voto? Todas essas questões tão importantes serão respondidas ao longo do nosso programa aqui no ESPM no ar. O primeiro turno das eleições municipais foi realizado no domingo, 2 de outubro. Em São Paulo, mais de 8 milhões de pessoas foram às urnas para escolher quem vai governar a capital nos próximos 4 anos. E o que o eleitor procura na hora de escolher quem vai dirigir a maior cidade do país? Transporte, educação, segurança e saúde são os principais temas relacionados pelos eleitores na hora de definir o voto. Fabiana Rodrigues tem 32 anos e é empregada doméstica. Mora com o marido e a filha no extremo sul da cidade, no bairro do Capão Redondo. Precisa pegar 4 ônibus e 2 metrôs todos os dias. Fica mais de 2 horas no trajeto de casa até o trabalho. Para a Fabiana, a baixa qualidade do transporte público é um dos principais problemas de São Paulo. Para você ver, no transporte aqui em São Paulo, eu saio da minha casa às 5h30. Para vir trabalhar em Moema, eu chego às 7h20. Você acha que isso é mais cansativo você estar dentro do ônibus do que o próprio seu trabalho? Porque você vai espremido igual uma lata de sardinha. E as cobranças não param por aí. Quando Fabiana precisa ir a um médico... Principalmente na área da saúde, que é um caos, né? Você vai no hospital aí, você não tem médico. Você vai num posto de saúde, um pediatra, é uma vez no mês, você não consegue. Então, para mim, isso é um caos. Fabiana é uma eleitora padrão da maior cidade do país. Dados do Tribunal Regional Eleitoral mostram que o maior número de eleitores é de pessoas entre 25 e 34 anos. Nesta eleição, muitos não se sentiram representados e preferiram não votar. Mais de 1.900.000 pessoas não foram às urnas. Isso dá quase 22% do eleitorado paulistano. Segundo o TRE, esse número elevado não é por falta de divulgação, mas sim pela situação política atual. A abstenção, eu acho que as pessoas hoje elas sabem que a punição, na verdade, praticamente não existe para quem não vota. Apesar do voto ser obrigatório no Brasil, quem não vota basta que justifique. Se a pessoa não tiver um motivo para não votar, ela paga uma multa, que é muito irrisória, que é R$4. Então, acho que isso também, este conhecimento de que não há uma penalidade... E a própria situação política do país, né, que causa uma certa desmotivação, muitas vezes, para as pessoas participarem, tem levado a esse aumento da abstenção. Fabiana é uma dessas pessoas. Considera que nenhum candidato merece seu voto. Esse é o difícil de saber qual é o bons candidatos, que para mim, na minha opinião, são todos iguais. Então, portanto, eu não saio da minha casa para votar para nenhum deles. E se Fabiana não vai às urnas, outros eleitores que foram agora nem sequer lembram em qual vereador votaram. Não consigo lembrar, não. Vereador, eu votei no... Não, vereador não vou lembrar, cara. Eu não lembro, não. Eu votei... não lembro. E o pior é que quem não lembra ainda assim está insatisfeita com as propostas e exigem mudanças. Propostas boas, a proposta da saúde, de emprego, educação, aí sim são propostas que melhoram e fazem a gente votar nos candidatos. Putz, cara, acho o hospital que tá vergonhoso, o nosso trânsito também tá cada vez mais ridículo, entendeu? Colocar algum projeto realmente em prática. O resultado para a escolha do próximo prefeito de São Paulo mostrou algumas mudanças na preferência do paulistano. E quem vai tratar um pouco mais sobre esse assunto será o nosso colunista Gustavo Dias. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia, Natália. Bom, as eleições no início do mês para a Prefeitura de São Paulo reservaram algumas surpresas sobre o eleitorado da capital. A gente pode ver aqui que João Dória, do PSDB, foi eleito logo no primeiro turno, com mais de 53% dos votos, contra 16,70% de Fernando Haddad, superando o que todas as pesquisas apontavam.
Apesar de ter um perfil mais associado à elite, a gente também pode perceber aqui que o Dória ficou à frente em praticamente todas as zonas eleitorais referente à periferia. A gente vai ter uma imagem a seguir. Isso. O azul representa todo o João Dória e esses dois, os únicos distritos que o Dória não venceu, que foi justamente onde a maior preferência foi pela Marta Suplicy. O Fernando Haddad, que tem uma identificação maior com as classes mais baixas, teve sua melhor votação justamente em Pinheiros, que é um dos bairros mais nobres da capital. Mas certamente o que mais chama atenção é a enorme quantidade de abstenções e votos brancos e nulos, com um pouco mais de 3 milhões de paulistanos, que não escolheram nenhum candidato ou sequer compareceram à zona eleitoral, o que diz muito sobre como a população enxerga o cenário político na principal cidade do país. Paulo, Natália, eu volto com vocês. Obrigada, Gustavo. Obrigado. O fim de ano está chegando e a época dos vestibulares vem se aproximando. E aí, já sabe se vai usar o FIES? Se sim, então fique atento. Recentemente, o MEC, Ministério da Educação, divulgou um resumo do Censo da Educação Superior de 2015 e as notícias não foram boas. O Brasil teve 3,1 milhões de ingressantes em 2014 e em 2015 o número caiu para 2,9 milhões. A diminuição de matrículas ocorreu ao mesmo tempo em que o governo federal restringiu o acesso ao FIES. Ainda no governo Dilma, 148 mil contratos foram firmados, o que representa 41% das vagas anunciadas pelo governo. Não há informações sobre quantas vagas serão oferecidas no FIES do próximo ano. O governo Temer ainda não renovou os contratos nesse segundo semestre e deve às instituições cerca de 5 bilhões de reais. Segundo o novo prefeito de São Paulo, João Dória, todas as ações à educação devem ser priorizadas, planejadas e acompanhadas de acordo com as aprendizagens esperadas. Ele diz também que este deve ser o foco de suas políticas. Quem fala agora sobre isso? Desculpa. Ele diz também que este deve ser o foco de suas políticas. Quem fala agora sobre as medidas de educação do prefeito é a nossa repórter Mariana Castro. Oi, Natália. Oi, Paula. Tudo bem? Eu estou aqui no metrô Carrão, em frente à construção de um novo céu. João Dória, o novo prefeito da capital paulista, disse incentivar essa iniciativa e pretende aumentar o número de céus por ser um espaço que inclui cultura e esporte para toda a população. Ele disse também que pretende oferecer nos céus aula de educação financeira e vida prática para incentivar os jovens a aprender mais sobre investimentos e sobre a sua própria independência financeira. O novo prefeito também pretende ampliar a educação em tempo integral e intensificar a alfabetização de jovens e adultos. Outra proposta dele é de modernizar as escolas municipais e adotar o uso de tablets e Wi-Fi. Vamos agora acompanhar a gestão para ver o que vai acontecer. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Mariana. Muito obrigado, Mariana. A eleição já passou e você votou para prefeito. Mas você realmente sabe o que um prefeito faz? Nós queremos saber como a população faz para decidir em quem vai votar. Vamos descobrir mais sobre isso na matéria a seguir. Como se sabe, quem decide o futuro da cidade de São Paulo é o paulistano. E é por isso que fomos às ruas para descobrir a opinião da população sobre o cargo político mais importante da capital paulista. O prefeito deveria ir mais para a rua, ter um dia que ele fosse atender a população, ouvir mais o público, ouvir mais o pessoal que está mais à margem da sociedade. A prefeitura é responsável para cuidar da cidade, o que precisa, nas ruas, entendeu? Tem que ser tudo organizado. Primeiro, saneamento básico, educação, transporte de qualidade. É nítido que a maioria das pessoas preza pela educação, pela saúde, pela limpeza e pelos transportes. Mas se formos a fundo, percebemos que a função do prefeito vai muito mais além do que apenas essas 4 funções. O professor Geraldo Campos opina sobre como funciona esse cargo. É uma função de articular, de conciliar quando necessário, de enfrentar quando necessário, de organizar as pautas e os debates quando necessário, mas sempre ciente de que você está lidando num contexto de conflito, onde existe antagonismo de interesses. As divergências políticas existem, e quando não tem acordo, o prefeito pode interferir e dar a famosa canetada.
Como na gestão atual, o prefeito Fernando Haddad não pediu à Câmara a aprovação das ciclofaixas e nem autorização do Uber. Acho que é um processo um pouco mais complexo do que a gente só olhar a relação do prefeito com o vereador, é entender que tipo de política o prefeito prioriza e por que os vereadores assumem algumas vezes, mesmo de partidos que apoiariam o prefeito, assumem o custo de se posicionar contrários. O problema é um problema mais complexo e entender não só a relação entre prefeito e Câmara de Vereadores, mas entender qual é o papel da prefeitura nas demandas e como ele assume a priorização de demandas numa cidade tão grande como São Paulo. O salário do prefeito é de R$ 24.117. Já o orçamento de São Paulo chegou a 54 bilhões de reais. 11 bilhões foram para a educação. A saúde recebeu um investimento de 9,4 bilhões. O de transporte chegou a 5,7 bilhões e outros 501 milhões são previstos para a Secretaria da Cultura. Além disso, os 27,4 bilhões restantes foram investidos em outros setores, como, por exemplo, encargos sociais e pessoais e amortização de dívidas. O prefeito é a pessoa que tem o maior cargo do executivo e a maior autoridade política de um município. Ele também é o responsável pela elaboração de diversas políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, é tarefa dele a elaboração de uma política de Estado eficaz que mostre as intenções com a cidade e apresente ao povo todas as propostas, fixando esse compromisso como chefe do município durante 4 anos de mandato. Cabe exclusivamente ao prefeito decidir em que áreas o dinheiro arrecadado em impostos e o recebido pelo Estado deve ser investido, sempre em prol do município e da população. O novo prefeito de São Paulo, João Dória, afirmou que o estádio do Pacaembu continuará com o nome Paulo Machado de Carvalho, mesmo após ser entregue à administração privada. A ideia é que a concessão dure de 10 a 15 anos e Dória ressaltou que a diferença será a publicidade no campo e que o estádio vai ser usado apenas para futebol. Segundo o prefeito, o Pacaembu representa a cada 4 anos 40 milhões de reais de despesa. Com isso, a desestatização vai reduzir custos da prefeitura e o estádio vai gerar receita. Chega o final do mês e, pior ainda, o final do ano. E junto vem os impostos. E quem é que não reclama dos preços, ainda mais quando se trata de algo comum no nosso dia a dia? Como a gasolina, por exemplo. Mas temos boas notícias para você. O preço da gasolina deve cair nos postos de São Paulo ainda nessa semana. A queda no preço tanto da gasolina como do diesel deve ser inferior a 0,5 centavos por litro. De acordo com a estatal, a gasolina nas refinarias fica 3,2% mais barata e o óleo diesel 2,7%. Sendo assim, os preços da gasolina cairão 1,4% na bomba e os do diesel 1,8%. Vale destacar que a última mudança nos preços dos combustíveis foi há mais de um ano, em setembro de 2015, quando a gasolina as primeiras propostas para a principal cidade do estado. Quem fala mais sobre as novas projeções do novo prefeito é o nosso colunista Fuad Ali. Bom dia, Fuad. Bom dia, Paulo. Bom dia, Natália. Então, com o lema de administrador e não político, o mais novo prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, ele vai começar o seu mandato já propondo algumas mudanças para a nossa cidade, inclusive em áreas que já foram mexidas pela gestão de Fernando Haddad. O tucano disse que vai restabelecer a velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, para uma velocidade máxima de 90 km por hora na via expressa e 70 km por hora nas pistas locais. O tucano ele também alegou que o estádio do Pacaembu, o Autódromo de Interlagos e o Centro de Eventos AMB, eles poderão ser concedidos à iniciativa privada, que, convenhamos, serviria mais como uma forma de lucro pessoal, né? E não como algo que seria benéfico para a cidade e para a população paulistana. Para fechar, pelo menos uma medida que me agrada, o Dória disse que as tarifas de ônibus, os impostos e as taxas municipais, elas serão congeladas por pelo menos um ano. Agora, não adianta a gente ficar discutindo quem seria a melhor opção para o nosso governo. E temos que torcer sim para o Dória fazer um bom governo em São Paulo, porque eu acho que ninguém quer ver a cidade continuar do jeito que está, né? Então, mesmo quem não votou no Dória, eu acho que a gente tem que torcer para ele fazer um bom governo para tirar
São Paulo dessa crise aí que está incomodando muita gente. Isso mesmo, Fad, muito obrigado. obrigada. Como o Fad acaba de dizer, o Dória irá elevar o limite de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Ainda assim, um candidato do PSDB afirma que em alguns trechos o limite se manterá a 50 km por hora. Nosso repórter Simão Bueno vai nos contar um pouco mais sobre isso. Bom dia, Paulo. Bom dia, Natália. O mais novo prefeito de São Paulo, João Dória, diz que irá elevar o limite de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê. Porém, o candidato do PSDB diz que alguns trechos da marginal irá manter a velocidade de 50 km por hora. A diminuição do limite de velocidade foi adotada pela gestão de Fernando Haddad. O atual prefeito foi muito criticado, inclusive questionado judicialmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Apesar do índice de acidentes fatais terem caído 52%, a medida será mantida e Dória diz que a medida foi muito estudada. Em alguns trechos da marginal onde o índice de acidentes e de atropelamentos são maiores, a velocidade será mantida 50 km por hora para a segurança de todos os cidadãos paulistanos. É com vocês aí no estúdio. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais sobre o valor do voto aqui no SPM no Ar.